Ora viva, somos a DW, emissora alemã, e sejam muito bem-vindos ao nosso especial DW Entrevista. No nosso espaço de hoje falaremos pela primeira vez com aquela que já foi considerada uma das mais influentes empresárias africanas. Falo de Isabel dos Santos, empresária angolana, com atividades ligadas em vários setores como das telecomunicações, da banca, da energia, dos diamantes e do retalho, centradas essencialmente em países como Angola, Portugal e Países Baixos. A filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, em 2011 entrou para a lista dos mais ricos do mundo, segundo a revista norte-americana Forbes, na categoria de mulher africana mais rica, com uma fortuna estimada em 3 mil milhões de dólares. Em janeiro de 2021, a mesma revista retirou Isabel dos Santos da lista, declarando que, após o congelamento dos seus bens em Angola, Portugal e Países Baixos por ordem de tribunais e com pouca probabilidade de os recuperar, não poderia mais ser considerada bilionária. Nos últimos tempos é alvo de processos judiciais em vários países na sequência do escândalo Luanda Leaks. Seja muito bem-vinda, engenheira Isabel dos Santos, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada DW pela oportunidade e é um prazer estar convosco hoje, nesta tarde. Obrigada. Ok. Nos últimos tempos é alvo de processos judiciais em vários países na sequência do escândalo Luanda Leaks, e num dos seus últimos posts diz que é de seu interesse esclarecer inverdades. Fala especificamente de quais inverdades? Olha, eu primeiro queria agradecer pela pergunta, porque é realmente uma pergunta que eu já estou à espera há muito tempo que me seja feita. É verdade que eu tenho estado longe dos mídias por razões pessoais, das circunstâncias dos últimos 2 anos, tenho comunicado muito pouco e esta talvez é a minha primeira vez em que eu possa realmente repor algumas verdades, e agradeço a pergunta. E a primeira coisa que eu gostava de esclarecer é o seguinte: eu não sou alvo de vários processos judiciais em vários países, como tem sido dito. Essa afirmação não é correta. O que é que está a acontecer exatamente? O Luanda Leaks foi uma manipulação grosseira, foi uma encomenda do Estado angolano, que infelizmente decidiu a ter-me a mim como alvo por razões políticas e por perseguição política, e manipulou jornalistas, colocando nas mãos dos jornalistas informações que não eram verdadeiras, convencendo-os dos factos que não eram reais, e os jornalistas efetivamente criaram uma série de alegações nos jornais. Ora, quando existem alegações nos jornais, é normal que as autoridades dos países em que essas alegações são feitas abram investigações ou inquéritos. Então, neste momento, não há processos judiciais. O que há é inquéritos. Ou seja, as autoridades querem saber, é verdade o que foi alegado, sim ou não? São verdadeiras ou falsas as alegações que foram feitas pelos jornalistas com base nas informações dadas pelo Estado angolano? Então, o que está a ocorrer é que em Portugal, por exemplo, há 8 inquéritos, que eu saiba, porque também quero dizer que, infelizmente, todos esses inquéritos têm sido feitos em segredo de justiça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, engenheira Isabel dos Santos, não tenho acesso a esses dossiês. Eu não sei o que é que se trata, eu não sei o que é que está lá dentro, não sei o que é o inquérito, mas eu ouço muito pelos jornais, porque tem havido muitas leaks, né? Tem havido muitas informações que acontecem nos jornais. Então há 8 inquéritos que foram abertos em função das alegações que houve na imprensa, mas não são processos judiciais, porque depois da fase do inquérito, as autoridades têm que decidir se sim ou não há uma acusação. E se houver uma acusação, aí sim é a abertura de um processo judicial. Isso em relação ao que se passa em Portugal. Desculpas, diz que o Luanda Leaks é encomenda do Estado angolano. Há provas concretas? Sim. Eu, depois do Luanda Leaks ter acontecido, realmente fiquei muito espantada, primeiro pela quantidade de notícias falsas que estavam lá dentro. E vou dar alguns exemplos. Por exemplo, foi dito engenheira Isabel dos Santos transferiu 135 milhões para uma offshore. Ora, eu nunca transferi 135 milhões para offshore nenhuma e eu tinha que perceber de onde é que vinha essa informação. E percebi que eram informações falsas que estavam a ser circuladas pela PGR e pelo Estado angolano, que diziam que eu não tinha pago os consultores como
a Boston Consulting Group, a McKinsey, a PwC, que estavam a trabalhar na Sonangol durante o período de reestruturação da Sonangol, que eu não tinha pago, que eu havia desviado esse dinheiro. Ora, essa informação é falsa. Tanto mais é falsa que mais tarde todos esses consultores confirmaram que receberam o dinheiro, as provas foram dadas durante o inquérito e o juiz, já há mais de um ano, durante a fase de inquérito ainda, ou seja, nem sequer transitou para algum tipo de acusação, decidiu que sim, os consultores foram pagos, os serviços foram prestados e essas empresas continuam a trabalhar em Angola. A Boston Consulting Group, a McKinsey, a VDA, todas continuam a trabalhar com Angola e com o Estado angolano até hoje. Ou seja, se elas tivessem feito alguma coisa de errado, com certeza que também teriam consequências. Então, este tipo de notícias falsas que surgiram no Luanda Leaks e que foram dadas pela PGR e pelo Estado angolano, no fundo, usaram os jornalistas, ou quer dizer, usaram um grupo de jornalistas e causaram estas alegações. Então, o que há hoje são inquéritos, não são processos judiciais. Diz que não tem acesso a estes inquéritos. A que se deve? Por que é que não tem acesso a estes inquéritos? Pois, é uma excelente pergunta. Estranhamente, o que me tem sido dito é segredo de justiça. Ora, nós estamos há mais de 2 anos, não é? Portanto, acho que o Luanda Leaks foi em janeiro de 2020 e eu sempre pensei que quando estas falsas notícias aconteceram, por exemplo, houve outra falsa notícia que dizia que havia 500 famílias que tinham sido retiradas de um terreno, mas depois veio-se a provar que o projeto da Marginal de Luanda era um projeto no mar. Portanto, era um projeto em que seria terra ganha ao mar e no mar não vive gente. E a área que alegava-se que as famílias tinham sido tiradas, efetivamente, nem é uma área onde a estrada ia passar. Então, eu sempre tive a esperança de poder um dia vir a esclarecer, mas o que eu tenho visto é que, de forma propositada, tem-me sido impedido de vir e falar destes factos. Por isso é que eu digo que eu gostava de esclarecer as verdades. Eu quero que as pessoas saibam que isto é uma encomenda, não é? Que isto é uma cabala. Já apresentou-se às autoridades judiciais angolanas falando nisso? Olha, eu sempre estive disponível para falar com as autoridades. Os meus advogados constantemente ligam para a PGR, nós temos mandado cartas para o tribunal, tenho pedido para ser notificada, eu não fui notificada sequer por exemplo, nos processos civis, não é? Agora, há bocado falei das questões da investigação, que são investigações sobre as alegações, mas eu não sei se a Mona se lembra, e desculpe, não sei se posso chamar de Mona. Sim, claro. É que em dezembro de 2019 foi emitido um arresto, que é um arresto civil, que é uma espécie de uma medida cautelar, ou seja, para prevenir que algo aconteça, nós vamos arrestar o património da pessoa porque supostamente há uma dívida. Ok, pronto, então isto é uma medida preventiva, não é neste caso, que é um caso civil, em que o Estado alegou a existência de uma dívida. Eu também tentei apresentar a minha defesa. No entanto, acredito que já passaram mais de 2 anos e não fui notificada, nem eu nem os meus advogados, das ações civis que correm. Entretanto, a Justiça angolana diz que já deu todas as oportunidades a Isabel dos Santos. Isso corresponde à verdade? Não corresponde. Pelo contrário, é uma inverdade e é falso. Eu tenho cartas escritas ao Procurador-Geral da República de Portugal, tenho notificações escritas e enviadas aos tribunais em Luanda, tenho os meus advogados constituídos. Eu não me escondo, eu estou nas redes sociais todos os dias, eu converso com as pessoas, eu não tenho um paradeiro desconhecido, a minha morada é conhecida. Nos inquéritos que houve em Portugal, eu sempre estive lá, participei, portanto, eu não tenho problemas nenhuns em esclarecer, mas o que eu desconfio é que a PGR não quer que eu fale, não quer que eu esclareça, porque, Moana, não esqueça de uma coisa. Quando eu fui para Sonangol, eu vinha do setor privado e eu já tinha muitas empresas. Como a Mona própria disse, em 2011 eu já era considerada uma pessoa rica, eu construí as minhas empresas não foram feitas com erário público. A minha empresa mais bem sucedida é a Unitel, e a Unitel não foi feita com erário público, a Unitel gerou dividendos, esses dividendos eu peguei e voltei a investir, investi num banco, criei um banco, depois criei a ZAP, criei o Candando, mas foram com os dividendos que eu ganhei das minhas empresas e com empréstimos bancários. Também tive muitos empréstimos bancários que pago até hoje.
E quando eu fui para Sonangol, eu vim com uma mentalidade do setor privado. E quando cheguei a Sonangol, encontrei muitas coisas erradas. Aliás, todos nós conhecemos todos os artigos que havia antes sobre os desvios que havia na Sonangol, os desvios dos administradores, dos diretores. A Sonangol sempre foi o foco do roubo. Sempre. E vemos que agora ninguém fala do que aconteceu na Sonangol antes de eu ter entrado na Sonangol. Diz-se... O que foram aqueles prédios que foram construídos, os condomínios, o HCTA, os aviões da Sonangol, estes negócios todos, ninguém fala. Ou seja, está a insinuar que existem outras entidades envolvidas nesses desvios da Sonangol? Altas figuras da Angola? Eu queria partir por partes. Primeiro, é preciso perceber que eu fui para Sonangol em 2016 e eu estive na Sonangol 18 meses. E porquê que eu vou para Sonangol? Porque a Sonangol está falida. Quando eu entrei na Sonangol, o barril de petróleo estava a $29. Hoje está quase 100. A Sonangol estava mal, não tinha dinheiro, estava quase falida. E eu vou para Sonangol num momento difícil. Então, porquê que uma pessoa que está a trabalhar, que tem empresas bem-sucedidas, vai deixar as suas empresas e ir para uma empresa do Estado, está a passar uma crise, um momento difícil, está quase em falência? Eu fui por um dever de missão, porque a mim foi-me pedido, o Ministro das Finanças, o Comitê da Restauração do Petróleo, vieram ter comigo e disseram: Engenheira Isabel, você é uma empresária muito competente, nós precisamos de alguém com a sua capacidade para vir ajudar a reestruturar a Sonangol. Eu aceitei o desafio. Ora, quando eu cheguei a Sonangol encontrei muitos problemas, cortei muitos contratos, acabei com muitas práticas que eram más práticas e ganhei muitos inimigos, não tenho dúvidas disso. Usou cargo ou informações privilegiadas da Sonangol para benefício próprio, para os negócios próprios? Alguma vez? Diz-se muito? Não, nunca fiz isso. Primeiro é preciso entender que eu estive na Sonangol desde junho de 2016 a novembro de 2017. Tive 18 meses. E o período que eu lá tive, estava grávida, estava à espera também do meu filho e, para além disso, estava a reestruturar uma empresa que estava mal, que não tinha dinheiro, tinha muitas dificuldades. E nunca usei nem o dinheiro da Sonangol, nem o meu cargo, nem a minha posição para benefício próprio. Como pessoa politicamente, nesse tipo de práticas. Como pessoa politicamente exposta, como é que evitava não haver a junção dos negócios com a questão estatal? Eu nunca evitei ser politicamente exposta, porque esse é um estatuto que infelizmente ou felizmente vem de família. Meu pai foi presidente muitos anos, então eu sempre cresci exposta politicamente. O que é que isso significou para mim como pessoa? Significou que tudo o que eu fiz na vida foi sempre muito escrutinizado. As pessoas iam ao detalhe, pediam muita informação, queriam ter a certeza se o dinheiro vinha do Estado ou se vinha do privado. Eu sempre tive muitas restrições. Ao contrário do que as pessoas pensam, ser politicamente exposto é mais difícil para fazer negócios, não é mais fácil, porque o nível de informação que nós temos que dar, o nível das coisas que nós temos que demonstrar é muito, muito exigente. E foi isso que eu consegui fazer. Eu consegui demonstrar que, efetivamente, o dinheiro que eu usei para construir as minhas empresas vinha dos meus dividendos, como eu disse, da Unitel, do Banco BIC, etc. E vinha de empréstimos bancários. Eu tenho empréstimos bancários em todos os bancos. Na Caixa Geral de Depósitos, no Novo Banco, no Banco BIC, no Banco BFA, no Banco Econômico, no BAE. Não há nenhum banco com o qual as minhas empresas não tenham trabalhado e continuam a trabalhar até hoje. Portanto, eu fui financiada pela banca. Certo. Numa das publicações escreve que acredita em Angola e sempre investiu no seu país, criou empresas, empregos e formou pessoas. Entretanto, eu amo Angola. Dada esta afirmação, acha que a justiça angolana face ao pleonasmo foi injusta consigo? Bom, infelizmente, e esta é uma coisa que me põe triste, o meu país não tem justiça. O nosso país não é um país de direito, não é um país democrático de direito, é um país em que as leis não são cumpridas. O sistema judicial em Angola não é independente, há muitos atropelos à lei, há muitos problemas processuais. E talvez eu, antes disto me ter acontecido, também não tinha noção
dessa gravidade. Hoje em dia tenho. Hoje em dia sei que em Angola viola-se muitos direitos humanos. Eu confesso que antes disto eu também não sabia, mas eu sei que há muitas pessoas, e eu não devo ser a única, que têm os seus direitos humanos que não são respeitados e que a lei não é respeitada. Por que Portanto, hoje eu anteriormente não considero que tinha Angola esta não tem noção? justiça. Por que anteriormente não tinha esta noção? Olha, porque felizmente em todo o trabalho que eu fiz na minha vida, eu sempre me comportei e pautei pela lei e nunca tive problemas, digamos assim, contratuais ou problemas de ilegalidade. E hoje também não os tenho. O que eu hoje tenho é uma perseguição política. É o presidente Lourenço, o presidente João Lourenço, que decidiu transformar a família dos Santos numa espécie de símbolo. Ele quer provar ao mundo que o presidente dos Santos era um mau presidente e que os filhos são os culpados. Isso é uma agenda política, de perseguição política, porque não há factos. É completamente inverdade a acusação que a PGR faz de eu não ter pago os consultores da Sonangol. Aliás, Tudo na altura isso até é havia perseguição, o PCE. então, tudo isso é perseguição do presidente João Lourenço. A Sem justiça dúvida. angolana é E eu seletiva? fico triste em relação a isso. A justiça angolana é Bom, seletiva? eu acho que a justiça angolana tem as mãos atadas. Eu acho que hoje dificilmente um juiz em Angola tenha a coragem ou a independência de decidir contra o Estado. Nós temos um Estado que é brutal, que é violento. Nós vimos a quantidade de militares que foram colocados na rua depois das eleições para evitar as manifestações. Nós tivemos manifestações onde houve mais de 100 jovens que foram presos sumariamente só porque estavam a manifestar-se. Isso não é normal. Nós temos ativistas políticos que estão na cadeia, sem defesa, sem tribunal. Isto não é normal. As pessoas não podem ser presas pela sua maneira de pensar. Não podem ser presas pelas suas ideias. Como é que interpreta a nacionalização da Unitel pelo governo angolano? Olha, eu acho que para ser sinceramente, acho que é um roubo, não há outra palavra, porque, como eu disse, a Unitel foi criada em 98, o Estado angolano, o presidente Lourenço, mandou, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, pagar $1 bilhão por 25% da Unitel à PTV, a Portugal Telecom Ventures, que na altura era da Oi. Portanto, ele pagou 1 bilhão por 25%, mas as outras percentagens dos acionistas angolanos ele resolveu nacionalizar. E olhamos para o decreto de nacionalização. Diz que a empresa é boa, tem boa tecnologia, que emprega muita gente, ou seja, que a empresa está bem. Então, qual é a razão da nacionalização? Eu acho que esta toda a campanha que foi montada para tentar desacreditar a minha obra, tentar manchar a minha reputação, tentar dizer que eu roubei dinheiro da Sonangol, etc. Tudo isso é para justificar, no fundo, isso. A nacionalização da Unitel. Para depois, para quê? Para vender aos amigos. Voltaria a investir porque isto em é que Angola? estamos a ver que vai ser bem. Voltaria a investir em Angola algum dia? Eu acho que Angola precisa de ter um governo que esteja à altura. Hoje acredito que o partido que está no poder não é o partido certo para gerir as expectativas dos angolanos. O MPLA tornou-se num partido corrupto, tornou-se num partido com vícios e que não respeita a lei. Portanto, dificilmente nestas condições, enquanto tivermos esse partido no poder, haverá investimento em Angola. É preciso uma mudança. Eu acho que os jovens hoje precisam de emprego, precisam ter salário, precisam de comprar casa. Mas as famílias querem educar os seus filhos. Acabamos por sair há pouco tempo de umas eleições onde o MPLA acabou por vencer. O povo acreditou no MPLA ou não é isso que acha, que acredita? Em relação ao resultado eleitoral, do que eu acompanhei, porque eu estou fora e não votei sequer, infelizmente os meus documentos... Eu não tenho condições para viver em Angola, talvez a Moana não acredite, mas eu hoje não estou em Angola é porque eu em Angola não posso ter salário, não posso pagar a água, não posso pagar a renda. A PGR proibiu-me de ter qualquer tipo de rendimento para poder sobreviver em Angola. Portanto, mesmo que eu quisesse ir a Angola votar, porque eu vejo nas redes as pessoas dizem mas por que não voltas a Angola? E é difícil explicar, olha, eu não volto a Angola porque a PGR proíbe que eu tenha um Kwanza
para poder ir comprar comida, para poder pagar a luz, para poder pagar água. Em relação ao resultado eleitoral, eu vi muita controvérsia, vi isto acompanhado de fora e acho que o resultado não foi claro. Houve um momento em que se pediu para serem publicadas as listas e as listas não foram publicadas. Eu acho que se tivesse publicado as listas, hoje podíamos dizer com confiança, efetivamente, quem ganhou e quem não ganhou as eleições. Apoiou a UNITA nas últimas eleições? Eu, nas últimas eleições, mantive-me neutra. Eu acho que tanto a UNITA e o MPLA são partidos históricos. Eu faço parte de uma nova geração. A minha visão para Angola não é a visão destes partidos históricos que lutaram pelo bem, mas eu tenho um respeito. Quer dizer que respeito tanto o MPLA como a UNITA, respeito porque o MPLA é um partido fundado por pessoas com quem eu cresci, portanto eu respeito a batalha e a luta que eles fizeram. Mas hoje não são partidos com os quais eu me identifico. Eu acredito que Angola precisa de um partido novo, precisa de uma nova visão. Os jovens de Angola não se revêem. Nós hoje somos 32 milhões de angolanos. 32 milhões de angolanos, somos muitos. Existe a possibilidade de, num futuro, Isabel dos Santos candidatar-se a presidente de Angola? Mona, eu cresci em Angola, sou angolana, eu vou sempre ser angolana e eu quero servir o meu país. Se algum dia eu tiver a possibilidade de tornar o meu país um país melhor e ajudar com que o meu país tenha a visão que precisa e construir, sim, eu farei sim, tomarei esse passo e acredito que há muitas pessoas que estarão comigo, porque nós hoje mudamos, nós hoje somos outra Angola e temos outras ambições e precisamos de um novo futuro político. Falou em contas congeladas pela PGR. Tem noção de quanto já perdeu em Angola neste momento? Até o momento? Olha, infelizmente o que mais me custa é que eu construí estas obras, estas empresas de raiz. Portanto, as minhas empresas não são empresas que eram do Estado e depois eu comprei ao Estado ou o Estado deu-me. Não, foram empresas que eu criei. E quando criei estas empresas, contratei muitos jovens, empreguei pessoas, dei muita formação. Tenho um centro de formação, por exemplo, no Candando, que formou pessoas para o retalho. Tenho um centro de formação na Unitel, que formou pessoas em telecomunicações. Tenho um centro de formação na ZAP, que formou as pessoas para serem cameramans, para fazerem toda a questão do mídia, montagem, televisão, palco, etc. E o que tem acontecido é que as minhas empresas estão a diminuir, estão a perder muito valor e têm muitas dificuldades e, infelizmente, muitas destas pessoas estão a perder os seus empregos. E custa-me porque são pessoas que estão comigo há 10 anos, há 15 anos, que eu formei, que trabalhamos juntos, crescemos juntos, andamos ali a fazer. E cada vez que eu tenho que ver que estas pessoas se vão embora, às vezes me vêm lágrimas aos olhos, porque eu acho que é injusto, que não é normal que se faça pagar por estes processos, que são processos políticos, porque não tenhamos dúvidas. Enquanto deve estar avaliada esta perda? Não tem noção? Eu acho que são centenas de milhões de dólares que se perdem, mas o mais se perde também é quadros do país e é os impostos que essas empresas pagam, é a economia, mas são com certeza para o país e para mim são centenas de milhões de dólares que estão a ser perdidas nesta batalha, que é uma batalha inútil, porque não serve para Angola. Com as constantes acusações, já pensou em desistir do mundo empresarial, porventura? Bom, as acusações vêm só de um lado, não é? Que é sempre o mesmo, que é a PGR, e são falsas. Como eu disse há bocado, já enumerei, eu fui acusada de ter desviado dinheiro da Sonangol. Nunca desviei dinheiro da Sonangol. Por exemplo, a última acusação, desviou 52 milhões. Não. Aquilo foi um pagamento do dividendo que veio da Galp. Houve um dividendo que foi distribuído pela empresa Galp à empresa Esprasa. A Esprasa tem 2 acionistas, a Sonangol e a Exem, e cada um dos acionistas levou a sua parte do dividendo. Não pode hoje vir a PGR invocar que um dividendo que não era da Sonangol, que é um desvio. Portanto, este tipo de falsidades e mentiras que vem sempre de um lado, sempre do Pitagros, que diz, por exemplo, que não me encontrou. Eu conversei com o General Furtado e com eu faço também general, não Pitagros, né, o Procurador da República, sim. Em Barcelona,
Quando foi na ocasião triste da minha família, em que o meu pai infelizmente tinha falecido, eles foram a Barcelona e conversaram connosco. Eu falei mais de 1 hora, falei telefonicamente, não falei fisicamente, mas eu estava em Espanha a acompanhar o meu pai e conversei com eles. Portanto, quando eles dizem que nós não conseguimos falar com a engenheira, não sabemos onde encontrar, quando o Pitagros diz que não consegue falar comigo, é mentira. Eles têm o meu número de telefone. Falando da questão da morte do seu pai, como é que foi esta questão da morte envolvendo a política angolana? Como é que interpretou isso? Para nós, eu acho que foi um momento muito triste. Para nós, para a nação. O meu pai era um pai da nação, para além de ser meu pai. E eu gostava que naquele momento ele tivesse tido um outro tipo de honras, um outro tipo de homenagem. Acho que as circunstâncias que o Estado angolano proporcionou foram aquelas que eles entenderam proporcionar. Eu recebi cartas, por exemplo, de vários presidentes da África, vários amigos do meu pai, antigos presidentes, líderes políticos que queriam ter estado presente e que não conseguiram, que não foram convidados, que não puderam comparecer, que queriam falar, que queriam homenagear, e essa oportunidade não lhes foi dada. Recebi muitas mensagens do povo que queria ter dado o último adeus, mas que também não pôde. Aliás, nós vimos agora, quando foi o funeral de Naguelha, a quantidade de pessoas que vieram à rua. Eu tenho a certeza que se o Estado angolano tivesse deixado, muitas pessoas teriam vindo a prestar a sua última homenagem ao meu pai. Isto, claro, que me põe triste, com certeza deve ter posto triste também a muitos angolanos. Portugal é um dos países que mais investiu e Costa diz que vai processar Carlos Costa por denúncias de alegada pressão do primeiro-ministro a favor de Isabel Luís Santos. Qual é a sua relação com António Costa? Bom, eu realmente acompanhei estas questões nas notícias. O Estado português nunca interviu a meu favor ou fez pressões de género algum em relação aos meus investimentos. Meus investimentos sempre foram privados e não têm nada a ver com intervenções políticas do Estado português. Eu acho que este livro do governador diz uma inverdade. Eu efetivamente reuni-me com o governador do Banco de Portugal, acho que 2 vezes. O assunto tratado foram assuntos que tinham a ver com a gestão e com os investimentos do banco, que naquela altura tinha em Portugal. E não se tratou de pressões políticas ou outras. Aliás, quando eu cheguei a Portugal, foi em 2006, 2007, Portugal estava numa crise económica, tinha troika, praticamente falido. As empresas que eu comprei em Portugal e nas quais eu investi estavam falidas. Não eram as grandes empresas de sucesso que davam dinheiro. Não, eu comprei um banco, o BPN, que estava na falência, estava fechado. Quando eu investi na EFASEC, e tinha 1.900 trabalhadores, 2.000 trabalhadores, estava na falência. Tirei o banco da falência. Tiramos, eu e os meus sócios, claro que eu não trabalho sozinha, tiramos o banco da falência, pusemos o banco a ser um banco rentável. Quando investi na EFASEC, a EFASEC estava na falência. 2.000 portugueses iam perder o emprego. E transformei a EFASEC numa empresa lucrativa, que gerou lucro e pagou impostos em Portugal e protegeu os empregos dos portugueses. Mas isso não foi feito com apoios políticos ou intervenção política, isso foram investimentos privados. Diz que Portugal é um dos países que mais investiu durante o período de crise daquele país, onde também tem participações e contas congeladas e tem abertos na justiça nesse exato momento, segundo o observador, 17 processos. Acha que Portugal foi injusto consigo? Bom, eu infelizmente só conheço os meus processos realmente da imprensa, porque Portugal está a usar um mecanismo de segredo de justiça e, como eu disse, não são processos, são inquéritos, ou seja, há alegações que foram feitas e o Ministério Público Português abriu inquéritos para saber se essas alegações são falsas ou são verdadeiras. Eu não sou arguida em Portugal. Portanto, eu não sou arguida em Portugal, eu não tenho acusações formuladas em Portugal, eu não tenho um processo de acusação em tribunal
formal formulado em Portugal. Tudo está numa fase de inquérito. Então, querem saber, é verdade ou é mentira o que se diz? Só que estamos nesta fase de inquérito há mais de 2 anos, quase 3. E, enquanto isso, há medidas que as autoridades podem aplicar, né, nesta fase de inquérito, que são os congelamentos. Congelamento de contas, congelamento de ações, congelamento de títulos. Essas medidas são medidas que matam as empresas, porque não deixam pagar a água, não deixam pagar a renda, não deixam pagar a internet, não deixam pagar os salários, não deixam pagar os impostos. Ou seja, no fundo, as empresas estão a ser asfixiadas, estão a ser mortas, enquanto decorrem investigações ou inquéritos. E nós podemos chegar a uma situação, daqui a 4, 5 anos, não sei quanto tempo eles querem durar com os inquéritos se terminem, não haja nada para acusar, mas as empresas já estão mortas e o dano já está feito. Como é que comenta a questão do mandato de captura emitido pela PGR? Se é que existe. Olha, é assim, eu não tive contacto, apenas conheci pela imprensa e acredito que as alegações que a PGR esteja a fazer devem ser as mesmas que tem vindo a fazer sempre. Que eu não paguei os consultores, que na Sonangol não houve consultores, o dinheiro dos consultores foi para Isabel dos Santos e que o dinheiro do dividendo da Exame, que era do marido, foi desviado. São as mesmas acusações de sempre, não são as novas. Já está mais que provado que sim, houve consultores da Sonangol, inclusive eu fui criticada, não sei se lembra, saiam artigos, e desculpa agora, me dizendo, a senhora encheu aquilo de consultores, agora porque é que ela não usa os jovens angolanos, só trouxe um monte de estrangeiros, eu estava a ser criticada, mas por que eu trouxe consultores? Porque a Sonangol não é uma empresa só, são 90 empresas, e quem eram estas empresas de consultoria? Eram as melhores do mundo, Boston Consulting Group, McKinsey, PwC, estavam a fazer o mesmo trabalho na Arábia Saudita, estavam a fazer o mesmo trabalho na Noruega. Portanto, isto eram os melhores do mundo que ajudaram e salvaram a Sonangol. Porque a verdade é que quando eu saí, no ano a seguir a Sonangol deu lucro. E quando eu cheguei a Sonangol estava a dar prejuízo. Ou seja, o trabalho que eu fiz foi positivo. O trabalho que os consultores fizeram foi um trabalho positivo. Agora, que a PGR continua a mentir e a trocar de histórias, a dizer que essas pessoas nunca tiveram em Angola, há vistos. Eles tiveram visto de trabalho, entraram. Tiveram em hotéis. Está lá registado. As faturas foram pagas, o dinheiro foi pago, foi para a conta dos consultores. Eles sabem disso. Agora, insistir nestas mentiras para emitir mandatos, ou supostos mandatos, ou alegados mandatos, para mim isso é uma justificação para nacionalizar a Unitel. No fundo, isso é uma boa desculpa para nacionalizar a Unitel, ficar com a Unitel e vender a Unitel aos amigos. Para mim é disso que se trata. É só apenas para confundir a opinião pública, querer fazer parecer que o dinheiro foi desviado da Sonangol e então vamos nacionalizar a Unitel por causa disso. A Unitel foi feita em 1998, não foi feita em 2016. Portanto, esta desculpa não rola. Certo. Corre o risco de ser detida? Acredita que corre o risco de ser detida? Como eu digo, eu não tenho contacto direto com esse dossiê, com esse processo. No entanto, felizmente, acredito que nos outros países, ao contrário da Angola, e países que não tenham tratados com Angola, não é? A justiça funciona. Portugal não tem estado a funcionar porque Portugal tem um tratado com Angola e, no fundo, o que Portugal diz é nós não podemos analisar os casos desta senhora porque nós temos um tratado com Angola e tudo que Angola mandar a gente faz. Portanto, realmente em Portugal eu não tenho tido acesso à justiça, mas nos outros países tem sido diferente, tanto mais que eu já ganhei um processo muito grande contra a PTV, que é do Estado angolano, na Holanda, e acredito que de igual modo estas mentiras que a PGR está a colocar vão ser demonstradas e eu não tenho dúvida nenhuma que a verdade virá de cima e que eu vou ganhar e que essas mentiras são desmascaradas, não tenho dúvidas. Uma última questão. Em 2021, a revista Forbes, a mesma que algum dia considerou a mulher mais rica da África, retirou Isabel Luís Santos da lista das mulheres mais ricas de África. Diz-nos, Isabel, o que tem neste momento? O que ainda tem assim, neste momento? É assim, eu nunca trabalhei para ser rica.
Ok. Eu trabalho porque eu gosto de construir coisas, eu sou empreendedora, eu gosto de construir empresas, gosto de fazer projetos, gosto de criar. Eu construí um centro comercial de raiz, a avenida não existia, tinha terreno, fui lá, construí os pilares, construímos as paredes, o supermercado construí de raiz. A ZAP não existia, a ZAP foi feita de raiz, construímos um estúdio, está lá o estúdio, está construído, eu gosto de construir. Eu faço as empresas porque eu gosto de construir coisas, gosto de trabalhar, gosto de criar emprego, tenho uma visão para Angola. Eu tenho uma visão para Angola porque eu gostava que Angola fosse como qualquer país do mundo e que Angola fosse um sítio para se viver bem. E esse é o contributo que eu faço para o meu país como empresária, trabalhar e construir. Portanto, eu não trabalho pelo dinheiro ou por ser rica. As minhas empresas hoje estão congeladas. A par daquelas que foram nacionalizadas, que nesse caso a empresa que foi nacionalizada foi a FASEC em Portugal e a empresa que foi nacionalizada foi a Unitel em Angola, as restantes estão congeladas, portanto têm arresto, mas ainda me pertencem. Eu não sei se no futuro o Presidente Lourenço vai outra vez ordenar a nacionalização de outras minhas empresas. Eu acho que essas nacionalizações são inconstitucionais, porque nós temos direitos como seres humanos, direitos civis, e um deles é o direito à propriedade. Portanto, se nós construímos uma obra e é nossa, uma casa, uma empresa e é nossa, e construímos, ninguém nos pode retirar só porque a empresa é boa ou porque emprega muita gente. Isso está errado. Portanto, para mim, os decretos de nacionalização são inconstitucionais, violam a Constituição da República de Angola e violam, sobretudo, os direitos humanos dos quais Angola faz parte e convenções que Angola assinou. Boa. Onde está neste momento a engenheira Isabel dos Santos, só para terminarmos? E como tem sido a vida social? Estou em casa. Em que país e como é que tem sido a vida? Trabalho de casa. Como tem sido a vida social? Eu faço muito desporto. Ocupo-me dos meus filhos. Eu sou mãe, sou viúva, portanto tenho cuidado dos meus filhos. E é esse foco que eu tenho feito. Também tenho focado muito na minha defesa destes ataques. É muito difícil quando há um Estado que nos ataca, sobretudo que é um ataque muito injusto. O Estado tem muitos meios, tem muitos mecanismos. Eu tenho a polícia secreta, tenho a secreta contra mim, tenho o PGR contra mim, tenho um presidente claramente contra mim. Portanto, para mim é muito difícil, porque eu sou, como diz, sou mulher, sou africana, sou mãe, e não é fácil. Mas pronto, estou fazendo desporto e tentando manter a saúde. Muito obrigada, engenheira Isabel dos Santos, por esta conversa e pela disponibilidade. Muito obrigada, Moana, e até breve. Foi um prazer estar convosco hoje à tarde. Mais uma vez, muito obrigada, Isabel dos Santos, pela conversa. Foi assim a entrevista exclusiva com Isabel dos Santos aqui na sua DW África. Colocamos assim ponto final ao nosso especial DW Entrevista e continuamos com notícias da atualidade ao minuto. Acompanhe-nos em dw.com/português e nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.